Obrigado a vocês. Vou estar falando aqui um pouquinho. No comecinho, a gente deixa alguns slides só para trazer alguns dados aí do filme, uma exposição geral. Vou estar conversando com vocês daqui a pouco sem os slides, né? Contando aí com a presença, com vocês, e daqui a pouco a gente pede a todos aí que aí sim, depois de passarmos em revista alguns tópicos que eu quero apresentar para vocês, aí a gente vai para o nosso bate-papo, tá bem? Nada de novo no front. Este filme, esse filmaço, tá? Não que seja necessariamente um filme muito agradável de ser assistido, muito fácil de ser assistido, um filme duro, um filme muito realista, um filme que trouxe realmente uma versão, na verdade, de vários outros filmes, né, que já foram feitos e realizados baseados no mesmo romance. Tá? Este romance do Demarque, justamente, deixa eu ver se eu localizo ele aqui para colocar para vocês. Os filmes, nós temos uma versão desse filme de 1930, né? Nós temos uma versão desse mesmo filme, All Quiet on the Western Front, em 1979, né? E nós temos deste ano de 2022, todos eles, então, baseados aí no romance do Éric Maria Remarque, Nada de Novo no Front. Tá? O título em português está disponível em português, o romance é muito interessante a leitura, recomendo, é um romance relativamente curto, de poucas páginas, tem uma edição da LPM em formato aí de bolsa livro, né? E fica facílimo aí a leitura. Recomendo bastante, tá? Essa leitura aí para vocês. O autor, só uma observação, ele próprio, tá? O Remarque, ele próprio foi combatente na Primeira Guerra, ele é um sobrevivente, ele foi ferido gravemente, coloquei isso lá no grupo do Face, né, para a gente pensar um pouquinho, e este romance realmente assim fez um efeito assim muito forte na sociedade alemã, nos meios culturais alemães, porque justamente ele foi publicado poucos anos depois do final dessa coisa horrenda que foi a Primeira Guerra Mundial, que até então era chamada de a Grande Guerra, né? A gente vai comentar um pouquinho aí a esse respeito também, tá? E o romance provocou um impacto muito grande, porque era um romance bastante pacifista, um romance bastante marcado pela denúncia, podemos dizer assim, que o Remarque faz a respeito aí dos horrores da guerra e do uso que se fez de toda uma juventude, de toda uma geração, em relação aos abusos, às atrocidades daquilo que foi até então a maior carnificina, né, conhecida aí pela humanidade. Tá bem? Vamos colocar aqui alguma coisa a mais, tentando... Bom, em relação a isso, aqui eu encontrei nos arquivos aí na história alguma coisa em relação ao lançamento. Veja, isso aí é uma imagem de Berlim, se não me engano, mas justamente quando o filme, a primeira versão de 1930, estava passando no cinema, tá? Foi um filme que causou também muito impacto, baseado no romance, esse filme de 1930, e a polícia teve que cercar o cinema para impedir que grupos nazistas, o nazismo em franca ascensão e Hitler já ascendendo ao poder, né, que os nazistas atacassem, né, invadissem ali o cinema. Uma situação bastante dramática. Então, nós estamos aí em mãos com um filme que tem um significado social, um significado ético, um significado bastante marcante aí para a nossa reflexão, tá? E um tema bastante contemporâneo, porque estamos aí
às voltas com uma guerra tremenda, uma guerra muito, muito séria, envolvendo, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, envolvendo potências centrais da Europa, né, para um mundo que já se julgava livre, né, passada a Guerra Fria e tudo mais. Nesse sentido, o filme também se mostra bastante atual, e por algumas outras questões que a gente vai estar tentando colocar aqui. Tá? Vou comentar com vocês esse filme brevemente, tá? Em quatro tempos, ou quatro tomadas, ou quatro perspectivas, né? Como que para pontuar modos de enxergar esse filme, maneiras de se ver. Então, as minhas formas de ter visto, as associações que eu fiz, vamos estar contando com as associações que vocês fizeram também, vamos estar contando com as suas contribuições aí daqui a pouco, quando a gente está no nosso bate-papo, tá bem? Um filme em quatro tempos, nada de novo no front. Eu vou querer falar para vocês sobre o preâmbulo, as condições para a guerra, né, retratadas neste filme, como é que um grupo de quatro adolescentes, né, se viram, de repente, os mesmos quatro, impressionantemente, no meio de um fronte de guerra. Né? E foram entusiasmados para a batalha, é o que chama muito a atenção no filme. Tá? E é a denúncia também que o Remarque vai fazer. Um segundo tempo, o filme nos coloca dentro das trincheiras, na frente de luta, no front, né? E a gente vê a barbárie. O filme torna-se muito duro de assistir, são cenas muito pesadas, são cenas chocantes, né? Mas muito bem amarradas por uma narrativa que nos prende também, nos atrai, nos faz não querer tirar os olhos da tela, né? Por piores que sejam algumas das imagens. E não é à toa que o filme foi tão premiado, já está ganhando mais prêmios ainda, além dos quatro, né, da noite de Oscar que ele levou. O terceiro tempo que eu vou estar falando com vocês, eu queria estar pensando um pouco sobre perversão e estupidez, tá? Os motivos mais profundos, numa pegada, numa perspectiva bastante freudiana para a guerra. Não nos esqueçamos que Freud vivenciou essa guerra, tá? Sentiu na pele as consequências da guerra. Tá? O país dele, o grande Império Austro-Húngaro, né? E a cidade de Viena se viram no centro, exatamente, da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Né? E, finalmente, nós vamos estar falando sobre os jovens, sobre a adolescência, e sobre o sequestro, a amputação, a mutilação do futuro dos adolescentes no filme. Uma perspectiva futura, uma perspectiva de futuro foi roubada de toda uma geração, é roubada de toda uma geração, por motivos que a gente vai estar justamente tentando comentar um pouquinho daqui a pouquinho, né? Todos nós. Tá? Então, nesse sentido, eu começo comentando com vocês, tá? Na abertura do próprio romance do Remarque, ele abre o romance dele com uma epígrafe autoral, né, vamos dizer assim, dizendo: este livro não pretende ser um libelo e nem uma confissão, e menos ainda uma aventura, pois a morte não é uma aventura para aqueles que se deram face a face com ela. Né? Apenas procura mostrar o que foi uma geração de homens que, mesmo tendo escapado às granadas, foram destruídos pela guerra. Assim são as palavras de abertura do Éric Remarque, do autor desse livro. Né? É uma narrativa que me interessou muito também, porque é uma narrativa do ponto de vista dos perdedores da guerra. E para a gente pensar um pouco o que mais perderam, além daquilo que os livros de história contam. Tentar fazer a gente ter um pouco de intimidade com os horrores da guerra, ainda mais pela história contada, né? Porque a gente sabe que a história é escrita pelos vencedores da guerra, né? Das guerras.
aqui nós temos um filme e uma obra, um romance muito interessante, muito bem escrito, de grande sucesso, vendeu milhões de cópias até hoje, né? Trazendo para nós a perspectiva agora. Na forma fílmica, então, 4 tempos. Primeiro tempo que eu comentaria aqui com vocês é esse preâmbulo, essa ilusão nacionalista entre as condições fomentadoras de guerra. Né? São as múltiplas versões do nós contra eles. Né? Nessa época, 1914, 15, 16, 17, principalmente em 14 e 15, Freud escreveu algumas coisas e ele antecipa o que mais detidamente ele vai ver lá em 1930, no Mal-Estar na Cultura, e ele fala a respeito do que move as massas a se unirem, porque nós vemos uma multidão de jovens, de adolescentes, né, no começo do filme, indo entusiasmados para a guerra, né? E ele fala que a capacidade do homem e a busca do ser humano para este laço de união e que forma, portanto, a massa, forma os grupamentos humanos, né? Esse laço de união automaticamente estabelece também quem está fora do grupo como objeto de hostilidade, todo aquele que é estranho ao grupo. Então, existe algo de eros, algo que nos liga na nossa comunidade, né, naquilo que temos em comum, formamos o nosso grupo, a nossa seita, o nosso grupinho, o nosso time, tá? E quem não está aqui é estranho, e o estranho igual a inimigo. E assim se estabelece o que Freud vai falar como sendo, vai denominar, numa feliz expressão, o narcisismo das pequenas diferenças. E Freud enumera bastante, em outro momento a gente poderá vir a comentar. Né? Eu sempre estou comentando com vocês aqui do texto Mal-Estar na Cultura. Né? E é assustador este júbilo, esse fervor, esse júbilo do alistamento voluntário. Né? A ingênua idealização de pátria, né? O desafio do passado, de conquistas de territórios às custas de invasões, de guerras, massacres, genocídios, né? ao longo da história. Eu leio para vocês, por exemplo, de Freud, quando ele escreve aqui em 1915, né? De guerra e morte, temas da atualidade. Ele escreve em meio a essa Primeira Guerra Mundial, dizendo: a história primordial da humanidade está, pois, cheia de assassinatos. Até hoje, o que as nossas crianças aprendem na escola como história universal é, essencialmente, uma lista seguida de matanças de povos. Né? O obscuro sentimento de culpa que assedia a humanidade desde tempos primordiais e que, em muitas religiões, se condensou na acepção de um pecado original, de uma culpa primordial, é provavelmente a expressão de uma culpa de sangue que o ser humano sempre soube que traz consigo, sempre soube que traz consigo. Isso é Freud, em 1915, um dos textos, né, 4 textos depois que eu vou mencionar para vocês, né, a respeito disso. Então, é assustador, né, quando Freud descreve para nós, ali em 1921, um pouco antes, portanto, da Segunda Guerra, e nesse período entre guerras, né, na psicologia das massas, a adesão das massas, e a gente vê no filme a adesão dos jovens ao ideal comum nacionalista. Atenção, gente, pátria, Deus acima de tudo, sabe? Cuidado, pensemos um pouco a esse respeito, o que é essa conclamação a uma pretensa unidade, né? No caso ali, o grande fervor nacionalista era capitaneado, encarnava-se na figura do Kaiser, né? do imperador. A Alemanha era um império, ainda era uma monarquia, o imperador Guilherme II, né? E quando a gente pega o texto de Freud lá de 21, a psicologia das massas, o que é que se percebe, o que vocês viram nesses jovens aí, nesse fervor, né? Como é o comportamento de uma massa? Resumindo, né?
atrofia da personalidade individual consciente e orientação dos pensamentos e sentimentos na mesma direção. É como um cardume, vai todo mundo para a mesma direção, né? Uma predominância afetiva, passional, né? E do anímico, do lado inconsciente da alma comandando os atos. Uma tendência à impulsividade, a um imediatismo, em detrimento de um pensamento racional mais complexo. Vocês veem os garotos até enganando os pais, né, para quererem se alistar naquele impulso. Tem um contexto histórico-cultural muito sério, que a gente vai comentar aí também, né? E eu destaco no pensamento de Freud a questão da instalação do condutor, da figura do grande homem, do condutor das massas, que fica erigido neste lugar de um ideal do eu, de um futuro superego, de um eu idealizado, né? E vocês veem que no filme fica mostrado em uma personagem, no romance é um pouco mais forte a descrição de que os mestres dos adolescentes, os mestres na escola, insuflavam as massas estudantis em prol de ideais militaristas e nacionalistas, né? Muito mais do que a banalidade do mal, era a banalidade do erótico. A erotização da violência fica evidente. Vocês veem, por exemplo, quando o sargento, lá, o suboficial, vira e fala: você dormiria com uma mulher suja? E fala: então você limpe seu fuzil, limpe a sua metralhadora, ela tem que estar brilhando. Veja, a arma para aquela garotada, e o que é hormônios na adolescência, né? A arma sendo proposta como uma mulher objeto sexual, o asseguramento de um poder fálico, eu tenho, eu posso, né? E aí, daí em diante, a gente vê que a brutalidade no trato com os soldados por parte dos oficiais, dos suboficiais, dos sargentos, né? Para consolidar de vez, então, este condutor, né, instituído nesse lugar de um ideal do eu tirânico, subjugador, e entraram até os mestres nessa história. Tá? Essas as condições de preâmbulo, essas condições que fomentaram a guerra. Há detalhes da Primeira Guerra Mundial, mas os adolescentes conviviam com a suspeita ou a acusação, a insinuação de covardia, muito frequentemente, até dentro das próprias casas, dentro das suas próprias famílias. Né? Você não pode ser um covarde, você tem que servir a pátria. Né? Esse é o caldo de cultura. Os detalhes, o assassinato do arquiduque, né, Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, em Sarajevo, em 1914, coincidentemente, no mesmo dia que Freud estava dando alta para o Homem dos Lobos, para Sergei Pankejeff, né? Foi o dia que estourou a Primeira Guerra Mundial, tá? Esses os prolegômenos: nacionalismo, imperialismo, militarismo, tá? Um nós contra eles. Tá? Daí nós somos levados para a barbárie, no segundo ponto que eu queria destacar para vocês, a barbárie escancarada e desmascarada. Me chama a atenção, você se recorda daquele momento em que um dos adolescentes fala: não foi isso que eu imaginei, não era isso que eu pensava, né? Carnificina, a brutalidade sem antecedentes na história, 17 milhões de mortos, por muitos anos ficou referida como sendo a Grande Guerra, não falava a Primeira Grande Guerra, fala a Grande Guerra, né? Foi a primeira guerra em que isso ficou muito bem caracterizado no filme, que teve blindados, carros blindados, os tanques, armas de repetição, armas de assassinato em massa, veio como o papel do gás, naquele momento que tem aquele galpão e aquelas dezenas de soldados jovens, todos mortos porque tiraram as máscaras antes da hora, né? Ou seja, o horror e a frente de batalha, o fronte era feito de sangue, de lama e de fedor, para usar as expressões que estão no romance, né, do Remarque, né? Da civilização à barbárie.
né? E justamente aí, nesse momento, Freud, quando lá na frente, né, em 1933, ele responde a Albert Einstein, na correspondência que entrou para a bibliografia, não é, da psicanalítica, como sendo por que a guerra, a convite das Ligas das Nações, e Einstein escolheu Freud para ser o interlocutor de cartas que seriam publicadas. Freud adverte Einstein, dizendo que a guerra e a barbárie não são algo alheios ao ser humano. Na verdade, a barbárie, a guerra, satisfaz, atende um dos apetites pulsionais ancestrais da espécie humana, que é o gosto por matar, o gozo em assassinar. Tá? Os outros dois apetites pulsionais primordiais são o incesto e o canibalismo. Ficará para outra ocasião, né? A gente vai estar comentando aqui também, tá bem? Então, a barbárie foi escancarada e nós, assistindo o filme, somos levados aos horrores detalhados da guerra. Né? O terceiro ponto que eu tinha comentado com vocês, eu estaria falando a respeito de perversão e de estupidez. E, nesse ponto, eu queria enfatizar um aspecto, um prisma de percepção, de observação deste filme, né? E deste romance, e do fenômeno da guerra e da violência. Sabemos hoje, pela história, do ponto de vista não só da psicanálise, como da psicologia social, da sociologia, antropologia, né? Que o fenômeno chamado, a categoria de seres humanos chamada adolescentes, não existia antes da Primeira Guerra Mundial, antes dessa guerra aí. Né? Existia a puberdade. Freud falava da puberdade nos seus escritos, né? Falava do colegial, mas não falava de adolescência. E foi justamente a partir da Primeira e especialmente da Segunda Guerra, e num mundo pós-Segunda Guerra, se vocês lerem, então, o Philippe Arriès, a História Social da Criança e da Família, um livro capital para se compreender, um livro não psicanalítico, um livro sociológico e histórico, né? Aí nasce a ideia do adolescente como esse período de moratória entre a infância bem separada da vida adulta, bem distanciada da vida adulta. Um período onde, paradoxalmente, tragicamente, de certa forma, o sujeito humano, né? O sujeito humano, ele é colocado com toda a sua potência, né? Os hormônios vindo à plena capacidade, à plenitude, a sua inteligência, a sua capacidade de observar o mundo estão mais vivazes que nunca, né? Mas, ao mesmo tempo, a sociedade desespera, você ainda, né, não pode sexo, você ainda não pode se casar, você ainda não pode trabalhar, você tem que ir para a escola, você tem que estudar, né? E criou-se, então, esse hiato, essa moratória chamada adolescente. Pois bem, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é que a adolescência, desde que foi criada, aí na pós-modernidade, principalmente, período após, ali, anos 50, anos 60, se consolidou essa noção, né? A adolescência sempre foi um objeto, e é, até hoje, de muita ambivalência por parte do adulto. O adulto, a geração de adultos, é muito ambivalente diante do adolescente. A adolescência é idealizada e invejada, e por isso mesmo ela é temida e chega a ser odiada. Por que eu digo isso? Porque a guerra atende a uma corrente e a um impulso primitivo chamado filicídio, entre as muitas formas de assassinato na espécie humana. É filicídio porque são os pais entregando os filhos à morte, promovendo a morte dos filhos. Os idosos não vão para a guerra. Quem vai para a guerra, quando um poderoso declara guerra, quem vai para a guerra são os jovens. São os filhos da pátria, como se diz. Né? Da mesma maneira que, vejam lá, né? Na tragédia grega, Laio e Jocasta, ouvindo a profecia de Tiresias, mandam o servo levar o bebê Édipo para ser morto lá nos pés do monte Cíteron. Né?
E os exemplos não estão lá na antiguidade grega. Eu tinha separado imagens, achei melhor não as colocar aqui. Eu acho que vocês que assistiram o filme já foram bastante. A dose de violência já ficou bastante satisfeita, com muita qualidade artística. A fotografia do filme é belíssima, né? Mas abram os jornais, deem um YouTube, deem um Google aí e escrevam assim: adolescentes, guerra, Ucrânia. Está aqui acontecendo agora. Né? É horrível de ver a quantidade de jovens russos, de jovens ucranianos, de jovens de todas as nações envolvidas. Né? Há vídeos no YouTube, gente, aonde para convocar 300 mil mais jovens, adolescentes para a guerra, para que o Kremlin convoque, para que o Putin coloque mais soldados, jovens não só tentaram deixar o país, como há vídeos mostrando jovens dando uma marretada no próprio braço para fraturar o osso e poderem ser dispensados de ir para a frente de batalha. Tem vídeos onde os jovens colocam os pés apoiados sobre 2 degraus de uma escada e lá de cima vem um amigo que pisa, que pula em cima da perna para fraturar a perna e ele poder ser dispensado do exército. O que é isso se não filicídio? O que vem a ser isto? Né? E com um detalhe, no filme fica bem evidente, é bem proposital, né, desse fantástico diretor que foi o Edvard Berger, aí, desse nosso filme, tá? Dessa noite. Os poderosos, os senhores da guerra, tá? Eles não estavam lá na trincheira, no meio da lama, do fedor, do esgoto. Eles estavam em aposentos de luxo, eles estavam em mesas de 1 quilômetro de tamanho, com cálices de cristais com os melhores vinhos, charutos, sobremesas e iguarias, aposentos luxuosos nos trens, e ali decidiu tudo em relação à guerra. Né? E é Freud mesmo, né, que fala para a gente lá no final, fechando o mal-estar na cultura, ele fala para nós que, de fato, os seres humanos levaram adiante tanto domínio sobre as forças da natureza que, com seu auxílio, lhes será fácil exterminarem-se todos uns aos outros até o último homem. Fecho parênteses citando Freud. Vocês perceberam o detalhe de que essa ganância dos poderosos, a vontade de matar, que já não se justificava, o armistício estava assinado, e, de fato, nos livros de história está dizendo, né, que foi exatamente às 11 da manhã do dia 11 de novembro de 1918, a guerra iria acabar. Freud fala matarem-se uns aos outros até o último homem, no filme, até o último minuto. A guerra já perdida, e o militar, o chefe, o oficial, mandando os jovens se matarem. E é ali que o nosso personagem principal, o Paul, também é morto. Espero que todos tenham visto o filme para não estar dando spoilers aqui. Né? Estamos falando de filicídio, e por falar em filicídio, a gente precisa trazer um pouquinho mais para perto de nós. Pontuando aqui para vocês, vamos ver no bate-papo o que interessaria para a gente, como o grupo está falando, tá? Nós não podemos falar somente da guerra, nós vamos falar de filicídios diretos, tá? Que vão do abandono parental às mais variadas formas de violência doméstica, envolvendo crianças, envolvendo os jovens dentro da casa. Tá? Existem as medeias contemporâneas, voltando à antiguidade grega, né? O mito da Medeia. A Medeia era aquela que, para vingar-se do seu marido que escolheu outra, ele decide matar os seus próprios filhos. Né? Tragédias gregas reprisam, anteciparam o que falam os contos de fadas, os contos infantis, bruxas, madrastas, mães más, tá? Uma coisa bem kleiniana, bem cindida aí nesse sentido, tá? E a gente abre o jornal, por exemplo, me recordei de 2 episódios que chocaram o nosso país. Em 2008, né, o pai atirou a sua filha Isabela Nardoni pela janela, depois de que a mãe, a madrasta, né, a nova companheira dele, tentava estrangular a garota, de 6 anos de idade.
e, na incitação, o pai joga a menina pela janela. Esse caso chocou o Brasil, Isabela Nardoni, tá? Filicídio direto, né? Há 2 anos atrás, em Lajeado, na região de Lajeado, no Rio Grande do Sul, na BR-386, uma mãe com a filha dentro do carro começa a dizer para a filha: despeça-se do seu pai para sempre. Pega o telefone, liga para o teu pai e despeça-se dele para sempre. E a criança não entendendo e começa a chorar, né? A mãe estava, na verdade, não aceitando a nova namorada que o pai separado tinha tido. E ela joga o automóvel, que as duas estavam na frente e debaixo de um caminhão, né? Isso foi em maio de 2021. A criança sobreviveu, a mãe ficou gravemente ferida. Eu não tenho lembrança agora se a mãe sobreviveu ou não. A criança parece que sim. Filicídios diretos existem, estão acontecendo. Na clínica, tá? E certamente os nossos companheiros aí da área de pedagogia, de ensino nas escolas, tá? Sabem que existem os filicídios indiretos, tá? Quando aquele garoto chega no pronto-socorro, tá? No pronto-atendimento, o ortopedista de plantão pode até dar um acertado diagnóstico de fraturas múltiplas. Hemorragia interna, fraturas múltiplas, o menino foi, né, acidentou-se com o automóvel que ele estava dirigindo. Para a psicanálise, chama-se filicídio. É a terceira vez que o menino moe um carro, um menino que não tem limites, que não tem responsabilidades, tá? Já chegaram para mim atendimentos de crianças, de adolescentes com mesadas de 2 ou 3 mil reais de mesada, e mais presentes, e mais tudo, e a chave, tá, do carro aos 14 anos. Isso é filicídio. A ausência de limites é filicídio. É pai querendo ser amiguinho de filho, mãe querendo ser amiguinha de filhos, né? Filicídios indiretos. Quando aparece um escândalo na internet como o da baleia azul, todo mundo arrepia os cabelos. Mas nós pouco questionamos a exposição que nós, adultos, fazemos das nossas crianças nas redes sociais, ensinando a elas que lá é o lugar delas, de serem exibidas para o nosso narcisismo de pais. E a gente os exibe, não só colocando eles como alvo, tá, de olhares de perversos que estão rondando, sim, as redes sociais, mas colocando-os também. Amanhã eles vão estar com o mouse na mão, o teclado e o mouse na mão, e eles também vão estar aderindo à última moda que tiver. O saco plástico para obter uma masturbação, um gozo asfixiado. É uma moda que teve há pouco tempo atrás, entre adolescentes, a gente vê isso aqui na clínica, mas desde pequenos o lugar deles é lá. Na hora que eles resolvem por si mesmos tomar iniciativa, não estamos percebendo que o nosso narcisismo de adultos faz com a morte dos nossos adolescentes, das nossas crianças, né? Pais que consentem que filhos com menos de 13 anos falsifiquem a data de nascimento para ter uma redezinha social, né? E o filicídio indireto ou o filicídio em massa é quando o filicida é a pátria, tá bem? As ditaduras, por definição, são sanguinárias, perseguem, destroem a vida e eliminam seus filhos dissidentes, né? A corrupção envolve aí, né, na nossa história do nosso país, não há um só estilo de governança ou nenhum verniz ideológico escapou de gravíssimas denúncias de corrupção, de comprovadas corrupções, tirando dinheiro de quem? Da saúde das nossas crianças, da educação para os nossos filhos, da segurança pública para os nossos filhos. A corrupção é filicida, né? O péssimo exemplo, então, nem precisamos falar dos líderes políticos de ontem e de hoje, nos 3 poderes da República, de todos os matizes e vernizes pretensamente ideológicos, esquerda, centro-direita, pouca diferença faz. O que a gente pode dizer é que dos filhos deste solo não és mãe gentil, né? Ou, como a letra do livro do Hino da Bandeira, recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. O verbo encerrar é ambíguo, né? Encerrou os afetos.
estão encerrados. A possibilidade de amar um futuro, de amar uma pátria pelo futuro decente que os líderes estariam, ou deveriam estar se preocupando em promover para os seus filhos, tá bem? Há um momento do filme, para mim, marcante, um dos momentos que não me sai da memória, e vocês se lembram, naquele instante, já caminhando para o final, onde o Paul está lá, com um dos soldados se debatendo, e bate daqui, bate de lá, e tenta afogar o outro, e tenta esburrar na trincheira, né? E uma hora um ataca o outro, e já o fuzil cai, então, de repente os dois levantam e param e olham um para o outro. Os dois garotos, duas crianças, olham um para o outro, e é impressionante a arte do diretor, do Werner. Ele dá para nós um momento que parece eterno, parece que os dois estão olhando e dizendo assim: o que nós estamos fazendo? O que você fez contra mim, ou eu fiz contra você para a gente se matar? E na hora que estão ali parados, e dá essa pausa, faz esse silêncio, vem o soldado por trás e mata o povo, né? Chocante de ter assistido exatamente naquele momento, e o recado de todo o filme é não, é um a mais, né? The show must go on, né? Nada de novo no filicídio. Né? E, finalmente, o quarto e último ponto que eu queria destacar para a nossa reflexão, para disparar o bate-papo nosso, é a mutilação do futuro. Né? Finda a guerra, o romance deixa isso com uma clareza muito grande, gente. Finda a guerra, começa o medo e a desilusão. Né? E Freud, nesse texto que eu mencionei a vocês, de 1915, da guerra e da morte, temas de atualidade, o capítulo 1, Freud escreve, em 1915, a Grande Guerra estava indo para o seu segundo ano, né? Que o primeiro capítulo chama-se A Desilusão Provocada pela Guerra. A desilusão provocada pela guerra, e ele fala de dois fatores que contribuem para o sentimento de desilusão. Um é a ínfima, a ridícula ética exterior ou externa dos estados que até então, internamente, se apresentavam como guardiões da ética. Né? E o outro fator, a brutalidade na conduta dos indivíduos participantes que eram da mais elevada cultura humana. Nós estamos falando, gente, do Império Austro-Húngaro, nós estamos falando de Alemanha. A Viena era a grande capital cultural mundial nessa época. Né? A brutalidade de pessoas pertencentes à mais fina educação que o Homo sapiens conseguiu na história da humanidade até então, jamais se poderia crer que fossem capazes de semelhantes atrocidades. Né? E são realmente nossas crianças e adolescentes os mais afetados pela guerra. Lá na Ucrânia está sendo assim, tá? E por dois fatores, gente, é óbvio, tá? Primeiro, pela imaturidade própria relativa, tá? Ou seja, é um eu menos robusto que em adultos para absorver, metabolizar, dar um sentido à violência. Quando crianças, somos mais vulneráveis, não temos tanto arcabouço de eu, de ego, né, para suportar, para tramitar. Né? E o segundo fator é exatamente porque nas crianças o futuro é imenso, seria longe, eles iriam longe demais, tem um grande futuro pela frente. Né? E esse futuro é roubado, a juventude é sequestrada, essa devastação do amanhã, essa extinção do amanhã, acaba sendo exatamente um dos efeitos aí de trauma. Né? Eu fecho esse primeiro momento nosso aqui do nosso encontro, lendo para vocês sobre essa questão da juventude, mais um trecho aqui do Remarque, né? Quando fala assim: juventude, não temos mais do que 20 anos, mas quanto a sermos jovens, quanto à mocidade, isso já acabou há muito tempo. Somos uns velhos. Isso que a guerra faz.
embrutece adultos e envelhece crianças e adolescentes. É o que o filme nos mostrou. Volto a dizer, não é um filme fácil de assistir, vou ver os comentários aí de vocês, né? Mas estava sendo pedido também desde ali de antes da noite do Oscar também. No mês passado nós fizemos justamente o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? E agora estamos com o segundo grande premiado aí dessa noite, né? Com vocês, um pouco a palavra, tá? Desses 4 pontos e os mais pontos aí que vocês puderem trazer, vai enriquecer e vai nos trazer algo muito bom aqui. Vamos lá? Comentários, associações, observações, né? Quem for falar, lembra de abrir o microfone, por favor. Ok, vamos lá. Lauri, por favor. Desculpa, foi desativado o seu som aqui acidentalmente. Abra de novo ele aí, por favor. Sim. Está todo mundo com o som desativado? É isto? Vou tentar corrigir aqui, perdão, gente. Vamos ver aqui o que eu consigo estar fazendo. Ativar o microfone. Pronto, agora sim. Achei o comando aqui de ativar o microfone. Podem abrir o microfone agora. Laura, acho que agora deu para você. Me chamou a atenção, né? Você sabe, desde o início que eu não queria assistir esse filme, né? Dei umas puladas em algumas coisas, fechei os olhos em outras, porque não adianta eu tirar a criança aqui da sala, porque daí a Lauricélia vai junto, né? Sim, então, a criança interior vai junto, não tem jeito. Mas, enfim, me chamou muito a atenção, me chama a atenção nesses filmes, Marcelo, né, e todo o grupo, a questão das perversões. Né? Como é perverso, né? Essa coisa de ver mesmo o sofrimento do outro, de querer, de ter um prazer com aquilo, né? E quanto, na verdade, algumas coisas que a gente vê, estuda bastante, né? Essa questão das perversões lá na filogenia, né? E hoje a gente vê aí como nós estamos vivendo uma sociedade de muita perversão, né? Prova nós tivemos no próprio grupo, no mês passado, acho que a gente teve grandes exemplos. O próprio psicanálise deram uma aula prática aí. Foi um exemplo de perversão, né? De barbárie. Né? E quanto isso realmente é filogenético, né? E lá atrás, você vê lá na Primeira Guerra, o prazer de ver o sofrimento, o gozo pelo sofrimento do outro, né? Que não é prazer, vai além, parece que falta até, né? Palavras, é o gozo mesmo. É o gozo mesmo. Pelo prazer de ver o outro sofrer, de ver o outro. Então, é algo assim que nos assusta, sabe? Quando você falou também que é tão hoje, né, tão atual, essas guerras de hoje, e mais ainda, né, quando você vê o massacre, né, com a classe minoritária, né, com os excluídos, com a minoria, né, o prazer, o gozo de muitos aí com o homossexual, com Sim. o negro, né? E para mim fica muito forte essa questão da perversão, né? Quando a gente às vezes fala assim muito rapidamente, o racismo, esfregou a cara do negro no asfalto, matou o negro.
fez isso, aquilo com homossexual. A gente, às vezes, para mim, quando a gente chama só de racista, de homofóbico, é meio como se a gente está passando pano. Porque a situação, para nós, na psicanálise, para quem está estudando, para quem está dentro, né, da psique humana, gente, a perversão atrás de perversão. Sim. É isso. Sim, de pleno acordo. Excelente o reforço que você traz aí, e mencionando aí a coisa da filogênese. É um tema delicado, vez por outra eu abordo aqui com vocês, né, porque foi um achado realmente, uma hipótese que Freud, né, que ocasionou, inclusive, o nascimento da segunda tópica, né, a percepção de conteúdos ancestrais passados de geração após geração, e hoje, neurociências, a genética, a epigenética, confirmando a genialidade intuitiva, né, de Freud, dos primeiros psicanalistas, atribuindo realmente a algo passado de geração a geração. Chamamos, e tomando então a expressão que a Lauricelli remarcou bastante aí, perversão exatamente do ponto de vista da história da humanidade ou da história individual de cada sujeito. A gente pode falar de perversão olhando lá da frente para trás. Freud chamava, né, e na psicanálise nós enxergamos isso, percebemos isso, a criança como o pequeno perverso polimorfo. Perverso no que sentido? De maldade? Não, de impulsos também sádicos, assim como afetivos, amorosos, erógenos, né? Que habitam o pequenininho desde tenra idade, desde os seus primeiros passos, tá? E o que vai se construindo é justamente assim, a função de um super-eu, que, mirado nos valores que lhes transmitem papai, mamãe, os cuidadores, a família, o laço, né, social, ele erege também dentro de si uma motivação para renunciar, para a renúncia daqueles apetites inerentes, né? Crianças não são anjinhos, crianças são terríveis, né? O que é terrível, mais terrível e grave é a ausência de limites para crianças, por isso elas merecem, elas têm o direito de serem protegidas, né, de si mesmas, das nossas voracidades. Pois Freud fala isso da história da humanidade. Quando a humanidade era um bebê, no tempo dos hominíneos, né, nos primeiros desenvolvimentos, no tempo em que Claude Lévi-Strauss, né, chamou ali das hordas primitivas, tá, minto, quem disse isso era Charles Darwin, né? E, posteriormente, a antropologia, inclusive na versão estrutural de Claude Lévi-Strauss, veio a trazer aportes novos a isso. Lá no homem primitivo, nas hordas primitivas, era por aí também. Só que Freud faz uma observação lá em Moisés e o monoteísmo muito interessante. Ele diz: nós não podemos, entretanto, atribuir, tá, aos animais, aos demais animais da escala evolutiva, o mesmo gosto de matar, este gozo, como a Lauricelli colocou, né, que o Homo sapiens conhece. Né? E não é para a gente fazer um drama e nem localizar lá na Ucrânia, gente. É aqui e agora. Está na clínica, está nas famílias, está no dia a dia. A guerra é aqui. A natureza humana e a potencialidade do ser humano para o mal, para dar vazão às suas pulsões destrutivas, paralelo, andando lado a lado, né, com as suas pulsões eróticas, de ligação, de eros, né, de construir coisas. Né? Excelente, muito, muito bom. Luísa, por favor. Eu achei um filme realmente muito difícil de ser assistido, porque são muitos fatos bárbaros, um atrás do outro, e quando a gente pensa que tudo aquilo vai acabar, tudo vai dar uma pausa, vem mais um. Vem mais um. Então, por exemplo, quando aparentemente a guerra tinha acabado, né? Quando o Paul ele foi roubar, acho que era um ganso, aquele animal, né? Isso, um colega dele. Sim, na fazenda. O Stanislau. Então, eu realmente achava que estava acabando o filme.
Sim. E parece que depois daquilo, os fatos que vão se seguindo são tão piores que parece que ele nunca vai realmente conseguir voltar para casa e retornar à sua vida, né? Porque daí o Stanislau falece de uma maneira bem trágica. E sobre também essa questão de o gozo pela barbárie, um fato que eu achei bem marcante no filme foi quando o colega dele estava naquela enfermaria, no chão, ele tinha tido uma lesão, acho que na perna, né? Isso, e eles exato. levam uma sopa. E quando Sim. eles levam a sopa, naquele momento que ele se fere, né, no pescoço para tirar a própria vida, um outro soldado vai, pega a sopa e come aquela sopa como se nada tivesse acontecido. Vendo ele falecer na frente e ele gozando da sopa e do sofrimento dele, né? Sim, sim. Excelente lembrança, Luiz. Uhum. Mais uma cena chocante, de fato, né? Sim. E a cena final que o senhor falou, né, sobre ele olhando pro outro soldado, né, e dá para perceber, assim, que ambos são muito jovens, e parece que no filme todo tem sempre essa questão da puerilidade, né, ao mesmo tempo que eles estão lá, muito brutais, eles são muito pueris, aquilo que eles têm também de levar o lenço da mulher que eles encontram no caminho, uma imagem que ele encontra de uma mulher, ele rasga e leva com ele. Então parece que eles sempre são bastante sonhadores também. Sim. Sim, sim, eles conseguem. Veja a que ponto chega a miséria humana, né? Eles se contentarem ali com uma folha de calendário rasgada pela metade, né? Sim. Uma cartinha que chegava, né? Uhum. Não poucos se suicidaram de várias formas, né? E essa cena, junto com uma outra que não foi muito explorada no filme, mas aparece no romance, na leitura, a gente ganha uma admiração, pelo menos eu, né? Na leitura do romance, a admiração pelo Éric Maria Remarque cresce porque a capacidade dele de descrever sem pedantismo, mas convidando, fazendo a gente construir a cena. Você pode... vai ter certas ênfases que o filme não explora, mas no romance faz você visualizar de uma forma muito, muito interessante, muito bem escrita, muito colocada. E algumas cenas são dessa forma, como você falou. Ou seja, a guerra também, a incitação ao suicídio, ao desespero, né, de si. O lance da indiferença, a banalização, né, da morte, do sofrimento, começa a comer a comida ali, né? No livro tem uma sequência muito parecida, contando que um deles estava claramente morrendo na enfermaria, com uma gangrena, uma septicemia, tomando conta e tudo. De um lado, os enfermeiros passavam e olhavam para ver se já ia desocupar logo o leito. Vejam só que coisa, né? Se ia desocupar logo o leito, porque tinha muita gente lá fora no corredor, muita gente lá fora no chão, precisando da cama. E um outro, né, dos adolescentes, dos jovens ali, dos soldados, de olho nas botas do que estava para morrer, né? Que eram muito boas, parece que era de um couro especial, botas finas e tal, mais confortáveis, né? Então você está trazendo aí, Luísa, para a gente essa questão do desespero de vida e da ausência de sentido de prosseguir, né? Como evidência de um estresse inenarrável, né? Terrível, né? Nesse sentido. Muito bom, muito oportuno a sua lembrança. E eu concordo com você, concordo com a Lauricélia, com todos, não é um filme fácil, né? A gente tem que tirar a criança interior da sala, né? As crianças de fato e as crianças interiores da sala para poder digerir, né? Filmes. Assim. Doutor, tudo bem? Opa! Rafael, não estou te vendo, parece que eu estou te ouvindo. É que a minha internet estava meio ruim, então eu desativei a câmera para ficar só com o microfone. Estamos te ouvindo bem. Doutor, tipo, assim, não especificamente esse filme, né? Esse filme ele tem uma pegada mais assim mesmo, de mostrar as perversões e tal. Mas, assim, filmes em gerais de guerra,
eu tenho uma visão um pouco diferente, assim, sabe, do que a gente está conversando. Eu acho que não é nem tanto assim, sabe, eu não sei, na minha visão mais leiga, de, vamos supor, do ser humano ter um prazer com o sofrimento alheio, ou de fazer parte da essência dele. Eu vejo uma coisa mais assim, é como se o ser humano tivesse uma redução cognitiva no sentido de pertencimento social, assim, muito grande. Porque, por exemplo, eu acho que quando o soldado que está lá no front, até os chefes de batalhão que estão lá no front, eles não estão, assim, pensando no que está acontecendo, eles estão simplesmente no instinto de sobrevivência. Então, que nem a pessoa morrer e você comer a comida da pessoa, você não está raciocinando sobre aquilo, é só um instinto de sobrevivência, vamos dizer assim, né? E as pessoas que comandam a guerra em si, eu não sei nem se elas têm noção, tipo, de que é uma barbárie, entendeu? Porque ela não tá vendo o que tá acontecendo. Eu acho que muito difícil qualquer um dos chefes de guerra, assim, das pessoas da elite que comandavam a guerra, terem alguma vez passado perto de uma trincheira, igual o senhor falou. Então, assim, eu acho que para elas é como se fosse um jogo de números, sabe? Igual jogar War, de Sim, tabuleiro. sim. Você pega, você manda a sua tropa para um lugar, e na verdade o que vira é uma briga de ego, né? Tipo, é como se fosse assim, eu contra o rei da sei lá da onde. Então, assim, é uma briga de ego pessoal lá em cima. Eu não sei nem se eles têm essa noção das atrocidades. E, tipo, os soldados em si estão movidos pelo instinto de sobrevivência, sabe? Eu não sei se eu consigo enxergar tanto, lógico, falando de filmes de guerra em geral, né? Uhum. Essa questão do prazer em matar, sabe? Eu vejo muito mais um não raciocínio sobre. Ah, sim, tá bem. Você está acentuando, então, Rafael, para nós, assim, a questão, vamos dizer assim, de uma falha mais cognitiva, do uso da razão, da racionalidade humana, e, né, para você essa pegada, né? Doutor, eu acredito que sim. Assim, no sentido de que eu acho que numa situação de guerra, as pessoas, elas não raciocinam, não sei, tipo assim, não Não, raciocinam tanto o que está você tem acontecendo. toda a razão. A sua fala, entretanto, Rafael, merece a gente pensar juntos um pouquinho aqui, no sentido assim de causa e efeito. Em que medida que o embrutecimento, a irracionalidade, a estupidez, foi um termo que eu encontrei para tentar descrever alguma coisa ligada à barbárie, né? Essa estupidificação, tá? Que você acentua e com a qual a gente observa, a gente vê, é uma coisa estúpida. Em que medida que isso é justamente são as faculdades superiores do ser humano sucumbindo ante a pressão. Olhando do ponto de vista imediato, você tem razão. Eu estou morrendo de fome, tem um prato de sopa, o cara está morrendo mesmo, não vai fazer falta para ele, mas eu estou desesperado. Tá, veja bem que nós precisamos até usar um pouco de racionalidade para justificar ou para tentar compreender, e é exatamente o compreensível que eles são obrigados a fazer, atirar no ser humano, no semelhante, comer o prato do semelhante, né? Atacar o semelhante. É exatamente por isso estar normalizado, e eu disse banalizado, que vem o efeito de trauma depois, que vem exatamente o efeito de devastação psíquica. Talvez a gente precise pôr um contraponto à sua fala, Rafael, lembrando que os oficiais, os donos do poder, os senhores que dirigiam as coisas ali dentro do vagão do trem, que assinavam, né? Que mandavam os jovens para a guerra, eles foram também combatentes, eles também foram soldados, eles chegaram lá porque galgaram todos os postos na hierarquia militar, e a duras penas, né? Acontece ali, eu dou um exemplo para vocês, é até meio anedótico e sem querer cometer uma injustiça de generalização, mas é muito conhecido entre nós de formação médica aquela brincadeira que se diz assim, o que é dentro de um hospital, né? Vamos dizer assim, o chefe do serviço bate no R3, o R3 no R2, o R2 no R1, o R1 bate no interno, o Doutor, interno chuta o enfermeiro, né? por exemplo, Ou seja, nessa. até mesmo das situações mais
capacidade racional, de inteligência, de formação cultural, nós vemos o abandono e o mecanismo para isso, é aí que entra o ponto que eu lhe digo. Isso que você disse não deixa de acontecer, mas, do ponto de vista psicanalítico, é realmente assim, é uma sobrepujação, é uma aniquilação das nossas capacidades intelectuais superiores, nossos anseios de civilidade, nossos anseios de ideais estéticos, de bem-estar, de construção para a humanidade. Isso sucumbe sob o peso de paixões ancestrais. Senão, a gente realmente ficaria só localizando o crime, tá? E a barbárie, ou a perversidade lá na favela, lá entre os incultos, e sabemos que não é bem assim, né? Os 2 exemplos que eu dei para vocês foram de classe média, média alta, não faltava inteligência, racionalidade, nível cultural, tá? Então, fica um contraponto aí, em termos da dinâmica. Por que acontece esse emburrecimento, essa estupidificação, né? A força dos nossos poderes irracionais que levaram à reconsideração da anatomia mental de pré-consciente, inconsciente, consciente, para isso, ou id, né? Eu e supereu, id, ego e superego, foi para encontrar um lugar para isso brutal, animalesco, que você, eu, todos somos portadores, né? Que Freud desenvolve muito bem a partir de 1923. Tá? Mas isso é um bom papo para um outro momento, está anotado aqui, Rafael. Né? Acho que alguém mais levantou aqui também, deixa eu ver se eu abro aqui, não está aparecendo como mão levantada, mas eu acho que no chat colocou-se alguma coisa aqui. Deixa eu dizer. Marília, você que quer falar? Tem umas observações tuas aqui, eu não vou ler não, Marília. Pode falar para nós. Se você ainda está aí. Boa noite. Oi, Marília, boa noite, bem-vinda. Obrigada. Então, gente, eu tive dificuldade para assistir esse filme, confesso. Eu tenho dificuldade para assistir filmes de guerra, sabe? Eu sofro para assistir. Eu sempre fico impressionada. E eu achei que o filme mereceu todos os prêmios que ele ganhou, já no começo, né? Porque uma coisa que me tocou bastante no filme foi as máquinas de costura, bem no começo do filme. Aham. Elas parecem sons de tiros. Aí eu falei, nossa, esse filme vai ser... Já está prometendo, olha que interessante. Exatamente. E daí, de fato, né, a gente vai vendo só humanização. Mas me chamou a atenção, assim, também. A primeira cena é de uma raposa amamentando, né? Sim. Nossa, então, assim, o que está fazendo, né? Colocando esse contraste, assim, sabe? Para impressionar, eu acho, talvez, me impressionou bastante. Sim, Marília, eu concordo sim. com o que vocês falaram. Humanização, contraste do pueril com a morte, né? A morte e essa dualidade está bem inteiro, né? A carta que o soldado recebe, Sim. você juntou dinheiro, eu fiquei impressionada mesmo. Excelente. O teu áudio está recortando um pouquinho, Marília, tá? Mas acho que deu para pegar bem assim, a tua contribuição. Que legal essa associação, desculpa se eu te corto, tá? Mas, que legal essa associação aí da máquina de costura, do início, com os ruídos das metralhadoras, né? E, de fato, além de ser uma fotografia belíssima, essa sequência de abertura da floresta que você lembrou, e a primeira coisa que aparece é realmente um convite para a gente pensar que os animais, né? A raposa cuida melhor dos seus filhotinhos do que nós, humanos, dos nossos filhos. A raposa não inventa guerras, a raposa mata, tá? Uma perdiz, mata um coelho para sobreviver, para comer, não há o gozo.
em destruir o seu semelhante, né? Quem é o animal? Quem é o animal nesse sentido? Quem é o verdadeiro animal? Muito, muito bem resgatado aí essa sequência tua aí, Valília. Muito, muito jóia, obrigado. Muito bom. Acho que a Leda, se não me engano, levantou a mão aqui também. Sim, Marcelo. Pois não, Leda. Eu acho que um pouco do que a Marília falou, mas o que me chamou bastante atenção foi logo no início, parecia um caldeirão grande, lavando aquelas fardas com aquela mistura de sangue, parecia uma tinta, sabe? Sim. Lavando e depois as máquinas costurando, remendando. Inclusive, a primeira impressão que me deu foi do tecido durar mais do que a pessoa. Eu lembro quando foi fazer, na hora, lembrei quando foi fazer exumação do corpo do meu pai, depois de 5 anos lá enterrado, a blusa que ele foi enterrado, uma blusa, ela estava quase que perfeita, quando o corpo já não tinha mais, era só ossada, né? Então, naquela hora, me lembrou, e aquela costura, arrumando onde as balas entraram. E para continuar a questão da banalização, quando o rapaz pega o uniforme novo dele, ele olha assim e diz, tá enganado, não é o meu nome, tem um outro nome. Aí o outro diz assim, isso é muito normal, que eu imagino seja o nome de alguém que morreu, e aquele uniforme foi todo lavado e costurado e tampado os buracos. Ele joga como nada, aquele nome no chão e entrega para o novo, como você falou todo o tempo, vocês todos falaram aí, cheio de ânimo, vamos defender a pátria e coisas e tal. Eu realmente, como a Marília falou e outros falaram, eu não ia assistir o filme, eu só assisti hoje, mesmo tendo feriado, mesmo tendo assistido o filme, o feriado inteiro, eu não assisti. A primeira vez, em todo o tempo que eu participo, eu ia só ver a discussão, só que hoje contribuiu toda a minha agenda que eu tinha para hoje, furou. Aí me sobrou assistir o filme. E que foi assim, e uma coisa que mexe com a gente. E deu pensar que sempre foi assim, só que hoje com máquinas que matam muito mais gente, né? Então, é isso. Um filme que dizer isso é real. E eu não gosto de filme de guerra. Aí eu mesma me perguntei, por que eu não gosto desse filme de guerra? Porque um filme me traz emoção da guerra, como você falou, que é atual, e que às vezes a gente foge, não quer pensar no dia a dia. Sim, sim. Excelente. Outra cena, obrigado, Leda. Uma outra cena, então, aí, gente, resgatada, impressionante. A banalização, quer dizer, os tecidos que duravam mais que as vidas eram reaproveitados, era aquele banho de sangue, aquela tintura, aquela coisa sendo lavada, sangue e lodo escorrendo, botavam como se fossem novos, e lá estavam os novos recrutas entusiasmados para servir a paz. E vocês lembram do monte de etiquetas, né, debaixo da mesa? Vários, as costureiras deixaram escapar o nome do antigo soldado que vestiu aquela... E a roupa estava voltando para o fronte para ser perfurada por fuzis, receber tiros e ser a vestimenta, a mortalha, né, do novo rapaz que tivesse vestido aquela roupa. O uniforme realmente sepulcral, digamos assim. Muito bom, Leda, muito bom. Vera? Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, assim, concordo assim, com o que com a maioria falaram aí, essa questão, assim, um filme muito difícil de assistir, mas vou tentar trazer só um recortezinho para, no caso, para a minha área. Lógico que a gente vê a questão da desvalorização da vida, né, o tempo inteiro. A cena que mais me impactou, foram várias, mas o final do filme, onde fica marcada essa questão dessa desesperança, né? É um ciclo interminável. Porque eu não lembro exatamente, foi uma das primeiras fases do primeiro encontro, Marcelo, que a gente, parece que nós somos determinados para a frustração,
né, não Sim. sei o termo aí Tá correto bem, da tá bem. psicanálise, mas assim, e eu vejo, é porque o sangue, a morte física, ela impacta muito, Sim. mas o que a gente está vivenciando muito nesse momento é essa negligência emocional, é o invisível, é o que a gente percebe muito lá no chão da escola. Nós vimos aí agora, nós estamos vivendo ainda essa questão dessa violência nas redes sociais, onde, Marcelo, você comentou agora há pouco, as crianças, elas não são anjos, os adolescentes, usando as mídias, né, por conta de provocar terror mesmo, Sim. enfim. E muitas vezes essa transferência, né, dos pais para a escola, e nós estamos aí com as escolas protegidas, né, com policiais e tudo mais. Então, acho que chama atenção, né, para essa questão, para essa violência mesmo, para além, né, da questão da guerra, ou política, ou, enfim, econômica, que nós estamos ainda vivendo, essa questão aí. E, lógico, sempre otimista que sou, um pontinho que a gente consegue ver, assim, é a amizade, né? Como ainda permaneceu a amizade daqueles jovens, tentando ali, né, lógico, lutando pela sobrevivência. Mas é isso. Muito bom, velho. Excelente. A palavra das nossas educadoras aí também, né? Trazendo. É bem lembrado, porque também é atual essa situação aí que a gente está, esse terror em relação às escolas, aulas às vezes sendo suspensas por conta daquele acontecimento trágico, medonho, né? Em Blumenau, num país como o nosso, que isso vem acontecendo, embora não estejamos longe ainda, né, de certas tradições de outros países aí, com coisas horríveis. A militarização do pátio escolar, gente, né, já não bastava ter a patrulha escolar, né, aqueles policiais, servidores públicos, teoricamente melhor treinados ou especializados, vamos dizer assim, na atenção, no cuidado, né, para com as crianças, para com o ambiente escolar, mais calejados daquilo. Quer dizer, aonde vamos parar com tudo isso, né? E acrescento aí ao que a Vera coloca, uma coisa assim me chamou muita atenção. No 11 de setembro, lá em 2001, o mundo se deu conta de uma guerra a um inimigo invisível. Em qualquer lugar, até por aquela ocasião, logo na sequência, descobriu-se células terroristas aqui em Foz do Iguaçu. Né? Saiu, foi noticiado. Então, o terror não podia acusar os muçulmanos, não poderia, não era justo acusar os muçulmanos, porque não eram todos, né? A motivação nem tampouco era assim religiosa. E o terror se instalando contra um inimigo invisível. Agora, nesta situação das escolas, é assustador pensar que nem mesmo é um inimigo. O inimigo a pura possibilidade de que alguém resolva romper o contrato social, pegar uma machadinha ou uma arma e, sabe, precisamos falar sobre Kevin ao vivo e a cores, assim, acontecendo agora, neste exato momento, né? Então, fica aí a contribuição da Vera, do ponto de vista aí da educação, da pedagogia, da psicopedagogia, e temos muito a fazer pelos nossos jovens aí, né? Luísa, vamos lá? Que bom. A Vera citou a questão da amizade, né? E um detalhe que eu achei bem interessante é como esses jovens eram tão diferentes e tão similares ao mesmo tempo. Tem aquela conversa entre o Paul e o Stanislau, em que o Stanislau fala que ele, na verdade, já é casado, né? Perdeu um filho, e ele é sapateiro e nem sabe escrever e nem ler. E já o Paul, não. O Paul, ele era um menino que, ao que tudo indica, ainda tinha estudos pela frente, porque o Stanislau pergunta, né, não, o Paul pergunta, o que a gente vai fazer agora, vamos voltar, né, vamos ser amigos, e ele dá a entender que eles não são tão similares assim, mas na realidade eles são, né, apesar de serem de classes sociais um pouco diferentes, porque um realmente é proletário, né, o outro é classe média, mas no front todos são iguais, e todos são apenas seres humanos, né?
Sim, sim, diante do imediato da guerra, da morte a qualquer instante, né? Se nivelam pela barbárie, pelo polo da barbárie. Isso mesmo, Luiz. Excelente, muito, muito bom esse complemento, né? Vou acrescentando aqui algumas coisas que ficaram, né, reservadas. O autor, né, do romance, o Eric Remarque, né, esse nome Remarque do final, ele tinha sido um avô, um bisavô dele, ele é alemão, mas de ascendência francesa, e curiosamente a guerra, né, a Alemanha, o Império Alemão, querendo entrar para dentro das fronteiras da França, né? Ele, a certa altura da publicação do livro dele, que deu origem a esses filmes, essa sequência de filmes, os nazistas que subiram ao poder retiraram a cidadania alemã dele. Ele adquiriu a cidadania norte-americana, né? Ele se exilou primeiro na Suíça, quando viu que a coisa estava ficando feia, e depois é que ele foi para os Estados Unidos. Morreu em 1970, né? O autor. E ele trabalhou, ele serviu a Primeira Guerra, e isso é quase que um livro de testemunho dele, né? O filme é como ele viu as coisas acontecendo. E ele, no pós-guerra, trabalhou de tudo, foi alfaiate, costureiro, foi até conseguir uma posição como jornalista ou alguma coisa equivalente assim, redator de um jornal, e depois aqui ele foi pegando. Bem, gente, acho que é isso aí. Que bom, boas participações, colocações, né? Ninguém entrou em guerra contra nós dessa reunião. Não tivemos uma guerra de imagens aqui, aquela coisa sinistra e tenebrosa, não é mesmo? E obrigado a vocês aí pela participação. Gente, continuem dando